Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Opa, estamos chegando, calma aí, nós estamos aqui junto com vocês, 11 horas 37 minutos, manhã de quinta-feira, dia gelado em toda a Serra Gaúcha, dia 2 de julho, segundo dia que nós estamos juntos com vocês aqui na movimentação do segundo semestre deste ano de 2020. Estamos abrindo também, além do segundo semestre, o terceiro trimestre, né? Também em 2020 para você. Mês de julho, temperatura de 6 graus em Caxias do Sul, noite gelada que se anuncia para a nossa comunidade caxiense. Não tenha dúvida que as temperaturas vão cair abaixo da casa dos 0 graus. Aqui destaque o amanhecer de sexta-feira é gelado também. Eu acredito, apesar de não estar apresentando os números que eu estou observando até agora, que vamos ter uma grossa geada que vai tomar conta aí da nossa região aqui. Uma geada bem forte, como se diz no termo popular mais do nosso gaúcho, né? Uma geada no lombo, né, do Galdério, que vai ser para dar uma acordada em todo mundo. Pena que tudo isso também traz muitas vítimas, uma posição, né, de referente à saúde que leva, né, as pessoas para os hospitais e fica o local muito cheio e já tem o alerta do governador. Mas quem vai falar com nós sobre tudo isso, quem vai trazer informações para que nós que estamos nos acompanhando é ele, né? É o nosso grande e querido Miguel Brambila, que dá sua saudação. Miguel, já está junto conosco, e Ivan Garaboto, que daqui a alguns instantes também tem mais notícias para atualizar para toda a nossa audiência. Mas primeiramente o seu bom dia especial, seja bem-vindo ao nosso Sabe Caxias by Bitcom. Nessa edição, já estamos chegando na quinta-feira, praticamente final de semana. Ok, bom dia Edil Soares, bom dia Ivan Garaboto, bom dia nossa audiência. E o tempo passa, o tempo voa, vamos lá, né? Temos muita coisa que fazer, mas faz parte, né? Vamos em frente. Bom dia a todos. Isso mesmo, vamos lá, vamos em frente. Miguel Brambila, você já faz as devidas análises, né? Inclusive hoje nós queremos enaltecer os nossos patrocinadores, né? Que estão chegando novamente. Obrigado a esses empreendedores que estão fazendo a divulgação. Nós temos já um break às 11h45 que a gente vai estar fazendo com os nossos novos patrocinadores do Sabe Caxias by Bitcom. Mas antes eu quero passar ao nosso Ivan Garaboto, que chega aqui em nossa programação. Seja bem-vindo, Ivan Garaboto, para nos trazer também atualização de notícias aqui em nosso programa. Muito bem-vindo, Ivan. Prazer estar aqui lhe recebendo. Eu vou hoje lhe colocar no quadro da geral, né, com a nossa câmera geral, para que todos possam ver o ambiente do nosso estúdio e também possam acompanhar com você as informações. Ivan, é com você. Quinta-feira, na saída de Farroupilha para Porto Alegre, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 300 quilos de maconha em um carro. Um homem foi preso e um menor apreendida. Por volta das 8h30 da manhã, após receber informações do Serviço de Inteligência, agentes da PRF abordaram um Logan emplacado em São José dos Pinhais, Paraná, que era ocupado por um casal. Ao abrir o porta-malas, os policiais encontraram cerca de 300 quilos de maconha. O homem de 21 anos e a adolescente de 16 que o acompanhavam foram encaminhados para a Polícia Judiciária Federal, onde será feita a lavratura do flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O carro e a droga foram apreendidos. Com essa apreensão, já são cerca de 2 toneladas de drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal em Caxias do Sul no ano corrente de 2000, dentre maconha e cocaína, maior patamar histórico da Delegacia Brambila. Pois é, né? Notícia boa, a apreensão. A notícia que não é boa é a quantidade de droga. Sim. Mas, né, e isso se deve também à quarentena, não é? Segundo aí as autoridades policiais, menos gente na rua, fica mais exposto o crime. E é importante que as autoridades se debrucem com relação a isso, principalmente os pais, porque é em casas que se começa a conscientização. E eu sei porque eu sou pai e vivi os anos 80 e 90 também, onde a realidade era outra. E o esclarecimento
do mal que as drogas fazem é o principal combate. O que vem relacionado com essa apreensão de drogas é a criminalidade, é a destruição social. Nós vivemos a era do crack, inclusive, que é a última etapa, né, da mendicância, da destruição, e não é somente na classe social dos mais pobres que a droga transita. Drogas caras, como a cocaína, por exemplo, ela transita na alta sociedade e com grande consumo. Portanto, é preciso, sim, honrar e elogiar esse trabalho. Agora também temos aí a questão da reforma judiciária, né? Muitas vezes, né, aquele trabalho do prende e solta. A polícia faz um trabalho, e investiga, prende, e quem tem dinheiro e tem bons advogados em seguida está nas ruas e continua reincidindo no crime. Isso se vê cotidianamente. Mas, com certeza, boa notícia, esperemos que isso continue. Brambila, chegou uma informação agora que 2 dias após ser capturado pela Polícia Civil, o Leandro Daniel Hoffman, de 31 anos, foi espancado por outros detentos na penitenciária estadual de Caxias do Sul. O detento é o assassino confesso de Irene da Fonseca, de 67 anos, e da neta dela, a Cauana Santos, de 16 anos, no interior de São Marcos. A Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, informa que Hoffman teve escoriações leves, recebeu atendimento médico e está em isolamento, aguardando por transferência para outra casa prisional da região. As agressões aconteceram por volta das 2 horas da madrugada dessa quinta-feira e 7 detentos são suspeitos. Eles devem responder a procedimento administrativo disciplinar. Hoffman estava em um setor destinado apenas a detentos que cumprem prisão temporária. Um vídeo do espancamento circula em redes sociais. A SUSEP afirma ter apreendido este celular. Pois é, né, Ivan, é muito triste isso, porque eu sou defensor de um Estado reintegrador, ou da prisão perpétua, não da pena de morte. Caso bárbaro, né? Ele matou a avó e a neta e colocou fogo na casa. É claro que se ele for colocado com outros criminosos, né, o risco dele vai ser muito grande, inclusive de sobrevivência. E aí nós estaremos, né, patrocinando um Estado policialesco, onde o mal paga o mal. E em casos, né, de psicopatia, onde a impossibilidade da reinserção social, a prisão perpétua, o tratamento psiquiátrico, mesmo que nosso sistema prisional também careça aí de toda essa capacidade, né, de ressocialização. Nós vivemos aí numa sociedade bem atrasada, e não é somente construindo presídios que vai se acabar com a criminalidade, mas sim a educação, porque é certo que um cidadão que comete um crime como esse já havia apresentado sinais de psicopatia antes, como acontece na violência contra a mulher, por exemplo, né? Nada contra a questão de se divulgar, muito importante se divulgar, mas, por exemplo, tem uma campanha, aproveitando o assunto da criminalidade, Ivan e Edinho, na sociedade, que foi paga, inclusive, né? Que é uma campanha interessante, a da máscara roxa, mas aí o agressor sabe que a senha, então, né, que as mulheres desesperadas que chegam na farmácia, pedem a tal da máscara roxa e daí elas vão receber o socorro. Mas o agressor não vai nem deixar a mulher chegar perto da farmácia, né? É como você divulgar a tua senha do banco. Então, quer dizer, nós temos que usar inteligência na sociedade para que as coisas funcionem, não alopragem, né? Sim, entendível, né? Bem entendível que o Miguel Brambila vem expor, né? E nessas observações. Miguel Brambila, te peço até encarecidamente desculpas, não que não estavam acompanhando o raciocínio, mas estavam fazendo as configurações por aqui do nosso VT, dos nossos VTs. Eu quero... Tá bom, Edinho. Desculpa te acordar, Edinho. Imagina, tá? Que é isso. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Ivan Sgaraboto, que vem nos trazer essas informações. Ivan, o canal fica aberto para você. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação. Ivan. Desculpa pode debater conosco, inclusive, você é parte do programa, viu? Pode debater, colocar tua opinião no programa, trazer informações, porque são sempre bem-vindas. Muito obrigado, meu caro amigo Ivan Sgaraboto. Valeu, e mais informações no nosso site bitcontv.com.br, também nosso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vai lá, Bitcom TV.
Bacana, tá Legal. aí Ivan Garaboto participando junto com a gente, 11 horas e 47 minutos. Miguel Brambila, tem muitas coisas. Eu gostaria que você desse um ponto de vista, você que vai anunciar o momento que você vai querer chamar o nosso break, tá? Mas eu gostaria, Miguel Brambila, que você desse um ponto de vista sobre a fala do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que dá a entender que é inevitável para, se não daqui 15, talvez 20 ou 25 dias, o lockdown. Talvez comece pelas regiões, pela região metropolitana e suas cidades satélites, ao entorno de tudo isso. E eu recebi alguns áudios por grupos de WhatsApp, a gente até fica muito desconfiado que possam se tratar de fake news, mas diz que há muitas pessoas na região metropolitana, ou cidades da região metropolitana, que estão mandando áudios, né, um para o outro, trazendo relatos de bares abertos, comércios que eram para estar fechados estão abertos, pessoas que não estão portando máscaras e um monte de outras atitudes que descaracterizam qualquer esforço para combater a pandemia, o Covid-19. Isso tudo serve-se de assinatura para esse cheque que está na mão de Eduardo Leite, que pode assinar a qualquer momento, e aí a situação se agrava aqui no estado, né, Miguel? É verdade. Agora você fez uma analogia interessante. Pode se transformar num cheque sem fundo, né? Porque a autoridade ela vai até onde ela tem a credibilidade da sociedade, seja ela qual for. Seja autoridade paterna, seja autoridade política, seja autoridade em geral. Lembre-se bem que em Chicago, né, nos anos 30, quando havia aí a lei seca, o Al Capone, nos anos 20, inclusive, né, o Al Capone se transformou num mafioso poderoso e foi pego não pelo tráfico de bebida alcoólica, mas sim pelas denúncias, né, pela delação premiada do seu contador. Então, quanto mais for rígida, autoritária e vinda, né, de uma forma, não estou dizendo que seja autoritária a questão do lockdown, mas que venha assim sem a conscientização geral das pessoas, porque muitos negacionistas ainda existem e há necessidade de sobrevivência, mas a criatividade humana para o bem e para o mal vai se reinventar. E é certo que existem, não acho que sejam fake news, não, acho que as pessoas que antes estavam na legalidade, e aí há muita tristeza nisso, né, e muitas vezes há uma parcela de razão quando o lojista é expulso da sua loja pela polícia, né, porque enquanto o bandido está na rua, muitas vezes. Então a conscientização é que vai dar vigor aos decretos governamentais. Nós não vivemos nos Estados Unidos, não vivemos na Alemanha, né, onde nós temos o resguardo social. Você pode ir para a sua bela casa, você pode, né, usar a sua bela conta poupança para sobreviver, porque nós não somos uma sociedade rica. Ou você pode receber um auxílio governamental que seja, né, justo, que seja sólido e que não seja roubado pelo seu colega, seu cidadão, né, seu conterrâneo. Então, você veja bem que todas as distorções da sociedade brasileira aparecem em momentos como esse. E eu vi uma notícia, por exemplo, né, que havia uma pet shop, que é um serviço essencial, que escondia no fundo um bar, né, Edinho? Isso não aqui no Rio Grande do Sul. Né? E aí os fiscais fecharam, né? Enfim, né? E aí foi o cãozinho reclamou. E o cãozinho reclamou que a cerveja estava quente, daí por isso fecharam, Edinho. Uma manobra, né? Uma tentativa de uma manobra de dar uma curva aí, né? Isso aconteceu na região ali do sudeste, né? Do nosso país. A gente pode também trazer para o entendimento, para ampliar as informações, algumas alternativas que a Prefeitura de Caxias do Sul já está adotando. A Prefeitura está informando que está reduzindo o horário de circulações de ônibus no domingo. Diz que essa medida estaria alinhada ao decreto de fechamento do comércio. Diz que os ônibus apenas operariam em horário de pico, ou seja, nas primeiras horas da manhã e no final da tarde, respeitando, né, o momento em que agentes profissionais de segurança e saúde precisariam usar o transporte coletivo. São mais medidas que estão sendo tomadas por parte da administração pública e também já talvez nas observações do que poderá vir pela frente.
Já o prefeito Flávio Cassina, por medidas anteriores, já adotou essa medida de domingo, né, estabelecimentos comerciais estarem fechados, apesar que muitos já entraram em contradição nesse domingo que passou, que estavam abertos. Então, talvez isso mostre, não sei se dessa forma que você vai fazer a análise, mas parece que no plano de fundo, sem muito alarde, algumas medidas estão sendo tomadas para lá na frente se fazer essa convergência para um ponto mais crítico no sentido do que nós estamos falando nessa fala do governador, que trouxe um endurecimento ou mostrando um possível endurecimento que possa vir para os próximos dias para o Estado, Miguel. Claro, nós temos que lembrar que é uma pandemia inédita, né? Então, quer dizer, o governante está agindo de acordo com aquilo que ele acha correto. E recuando também. Então, quer dizer, qualquer avanço ou recuo, dependendo aí da capacidade de diálogo com a sociedade do governante, não significa fragilidade. Não significa, por exemplo, que ao recuar, Eduardo Leite se colocou aí à mercê das pressões. Não, creio que não. Eu acho que cada qual está tentando agir e cumprir com a sua responsabilidade para que depois não seja adiante, né, julgado. E aí estamos todos tentando, né? Ressalve-se no nosso caro presidente da República, né, que é negacionista, que não acredita, né, na gripe que já matou mais de 60 mil brasileiros, né, e não é só uma gripe. E, inclusive suas famílias, e como disse lá no começo, lá atrás, Edinho, infelizmente, né, você veja que em Caxias do Sul nós estamos chegando aí a uma média de 1 óbito por dia, e com os números atuais, com este número de contaminados, a letalidade desta doença chegará a 50 mortos em Caxias, e se aumentar o contágio, você calcule 5%, nós podemos chegar aí a um número elevado. São vários surtos preocupantes em Caxias do Sul, e é claro que nós temos que ter aí esta preocupação. Mas eu concordo com os comerciantes que você diminuir o horário de atendimento vai afunilar o fluxo de clientes. Isso vai acontecer de uma maneira óbvia, né? Porque, por exemplo, isso nós já estávamos falando, e a notícia que eu vi no esporte, por exemplo, quando na França, aonde vai voltar o futebol, existem lá estádios de futebol com capacidade, por exemplo, para 30 mil pessoas. Não pode, então fecha tudo? Não, eles vão fazer medidas de distanciamento, aonde cada cidadão vai ficar 3 metros de cada cidadão, e bote-se 10 mil pessoas, é melhor do que nenhuma, não é verdade? E faça ali no núcleo dos atletas toda a questão sanitária. O público vai chegar com agendamento no estádio, inclusive, né? Os ingressos vão ser vendidos pela internet, com todas as questões da vigilância sanitária. Isso na França, tá? Não é no Brasil. E, portanto, e ainda acho que poderia se acrescentar uma questão a mais. Um pedágio para o esporte que seja voltado para a saúde, do salário dos atletas e também da renda do estádio, mas não fica totalmente parado. Se cabe 30 mil pessoas, você não precisa botar 30 mil, bota 10 pessoas. Né? É questão, e nos mercados a mesma coisa, por agendamento, nas lojas, né? Você liga para, né? Você pode atender tantos clientes por vez, né? Eu não creio, né, que esse desespero de fecha tudo e bandeira preta vai resolver, não vai resolver. E nesse ponto, apesar de outros pontos negacionistas do Osmar Terra, ele tinha uma certa razão. Não vai resolver nada, você fechar tudo e sufocar o comércio e deixar todo mundo, né, desesperado, achando que isso vai resolver. Não vai resolver. Os ônibus continuam, né, com lotação. Eu queria falar dois detalhes que chamam a atenção. Diz que lá no brasileiro e o seu... Existe um trocadilho das redes sociais, que quem sempre está nas redes sociais entende, que fala assim que brasileiro deve ser estudado pela NASA, né? E diz que ali na região metropolitana já criaram já os seus modelos de atendimento. Diz que o pessoal colocou, e não estou falando isso por ideia, estou contando isso que o pessoal está fazendo lá no comércio lá da região metropolitana, que está em bandeira vermelha. O pessoal amigo te contou, Edinho, estou sabendo. O pessoal colocou placas gigantescas lá, não sei se é a mesma coisa, Miguel, colocaram placas gigantes de WhatsApp.
Aí o fulano que está passando lá vê determinado artigo e já tem o número do WhatsApp. Aí a pessoa já adiciona o WhatsApp e já negocia com o vendedor. O vendedor já entrega na esquina, ou muitas vezes o vendedor vai até um ponto específico aí num posto de combustível e está levando o item. Eu não sei se é o mesmo modelo que está apresentando para ti do jeitinho da NASA que o brasileiro vem dando. E eu gostaria que tu desse um ponto sobre tudo isso, que eu vi que você também tem uma observação que já lhe chegou ao teu conhecimento, e falasse um pouquinho também sobre essa questão envolvendo o hipermercado aqui de Caxias do Sul. Pois é, Edinho, não tem como controlar, você não sabe, nós comentamos aqui também, você faz todo o trabalho, mas você não sabe da onde virá o contágio. Então muita gente vai se sentir culpado até, porque vai seguir todos os protocolos de saúde e ainda corre o risco de sofrer uma contaminação. Então eu acho que não é lícito, né, você simplesmente incriminar a autoridade. É preciso, sim, nesse momento que foi, né, interditado o mercado temporariamente, fazer, aí sim, seguir o protocolo, fazer as testagens, tudo certo, mas a reabrir o mais rápido possível, né, porque isso vai gerar também desemprego, vai gerar problemas que o caixa público não tem dinheiro para pagar isso. Nós não temos um fundo de emergência para nada, né, o Fundo da Amazônia é uma balela, né, o ministro do Meio Ambiente, naquela reunião fatídica de 22 de abril, dizia, né, que era para aproveitar a pandemia para passar um monte de leis aí de desmatamento da Amazônia, passar boi, passar boiada, e não ficou esquecido isso, sendo que os Estados Unidos, né, que é um país rico, mas também um país com a riqueza vem da inteligência, né, a riqueza lícita, ela é um benefício para a sociedade do trabalho e vem da inteligência, portanto eles têm um fundo lá de emergência para questões como essa daí de São Sebastião do Caí, como vacaria, como outras questões. Portanto, Edinho, né, é óbvio que é preciso ter cuidado. É uma novidade a pandemia, nós vamos ter que conviver com isso até no mínimo até o fim do ano, até porque as vacinas já estão próximas, mas até que elas se industrializem, que se confirmem, e essas vacinas aí da Fiocruz, essas parcerias que estão sendo feitas aí com Oxford e outras tantas, daqui a pouco vão surgir 4 ou 5 tipos de vacinas, mas até que chegue para todos, temos que conviver com isso, Edinho. É importante que nós mantenhamos os pés no chão, tomemos os cuidados sanitários, sim, o distanciamento social, sim, mas, por exemplo, na questão econômica, já que nós estamos falando, entrando na área do esporte, essa questão aí, por que não ocupar, como se faz na França, 30% de um estádio, que é bem maior, né, é um ar livre, com máscaras, isso inclusive na gripe espanhola aconteceu de certa forma. Nós temos sim que ter cuidado, é preocupante, mas temos que ter inteligência. Quero aproveitar também, Edina, antes do último comentário, agradecer aí a parceria da Mecânica São Eloy, que está conosco, o Márcio, meu amigo lá, que está ali no Olavo Bilac, esperando também para o atendimento. Existem Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti. Voltamos em seguida, Edinho. Perfeito. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Você estava falando dos nossos parceiros, né? No qual a gente quer mandar um grande abraço para o pessoal aqui da mecânica, né? Um grande abraço para vocês. Eu acho que entrou um áudio aqui. Ok, agora sim, né? Tá aqui então. São Eloy, né? Elétrica, mecânica, autopeças, mecânica multimarcas nacionais importados, na rua Olavo Bilac, 590, ali no bairro Rio Branco. Tá ali, né? Olha, 32 21 28 68, tá bom? E tem até o e-mail do pessoal ali na tela para você. Então nós vamos com esse breve toque e já voltamos, né? Ou encerramos por aqui, Miguel, já é o meio-dia. Acho que fizemos o fechamento, né, Miguel Brambila? E deixamos os nossos parceiros ali já de plano de fundo para o pessoal ficar acompanhando. Pode ser, Miguel? Claro, beleza então, Edinho, né? Nós vamos de VaptVupt, queremos fazer um fechamento nesse sentido, resumindo a questão, que é importante, e fica aqui a questão que eu gostaria de colocar como ideia, é óbvio, né? Porque nós temos aí vários locais que estão sendo feita, né, a sanitização, né? Onde está sendo feito o trabalho de eliminação do vírus aqui em Caxias do Sul, surtos diversos em vários locais da cidade, tomar cuidado sim, mas também tomar cuidado para evitar o lockdown. Né? Agora, dissemos isso ontem, antes mesmo do pronunciamento do governador, que de acordo, né, com
com esta realidade que vivemos, seria inevitável pela Sim. uma semana que fosse de lockdown. É importante também que as autoridades avancem, Edinho, na questão da criação dos leitos de UTI. É né? verdade. Porque você veja que no Rio de Janeiro, lá, e talvez seja essa a visão, né, foram prometidos 6 hospitais de campanha, 2 funcionaram, o resto foi fechado, gastou-se um monte de dinheiro, corrupção, e está se abrindo novamente a sociedade e vai vir uma segunda onda, é certo. Miguel... Obrigado, Edinho, um abraço. Obrigado aos Miguel, nossos patrocinadores. Desculpa lhe interromper rapidamente. É de teu conhecimento, Miguel, que está sendo realizada uma operação de sanitização na Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul, né? Essa ação ocorreu hoje pela manhã. Também é algo que chama a atenção, a gente pode ampliar mais detalhes amanhã, né? Sim, com certeza, né? Está fazendo aí, né? E é importante, né? Importante onde tiver a necessidade de se fazer, se faça a testagem, né? E é assim que vai ter que ser. Mas não é o fechamento, sim o trabalho, né, Edinho? Perfeito. Ou houver o surto. Muito obrigado, Edinho. Um abraço. Até amanhã a Abraço, todos. meu querido irmão. Abraço. Amanhã nós estaremos de volta aqui. Vou deixar esses nossos intervalos dos nossos parceiros rodando. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom, né, para você que está acompanhando a nossa programação. Até amanhã, 12h02, 12h15, vem Bitcoin meio-dia para você. Maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco, 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.